O líder do grupo A, CRB, recebe nessa quarta-feira, às 21h30, o Bahia, vice-líder do grupo B no regional. Falar um pouco sobre esse confronto, trazer algumas informações e as prováveis escalações para esse confronto que vai acontecer no estádio Rei Pelé. Também vou falar nesse vídeo um pouco do próximo adversário do CRB na Copa do Brasil. O CRB já sabe qual vai ser o adversário da segunda fase da Copa Milionária. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JP Comenta, dessa vez para falar um pouco de Copa do Nordeste e Copa do Brasil, mais direcionado ao CRB, trazer um pouco de um pré-jogo para esse confronto que o CRB tem contra o Bahia, trazer algumas informações também sobre a equipe baiana, principalmente trazer um pouco da minha opinião do que podemos ter nesse confronto e das prováveis escalações, além de onde você vai poder assistir ao confronto que vai acontecer nessa quarta-feira lá no estádio Rei Pelé. Também vou falar sobre o próximo adversário do CRB na Copa do Brasil, que foi definido nessa terça-feira. Antes, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, também para você compartilhar esse link em grupos de torcedores que você tem, porque isso já ajuda demais aqui no crescimento do meu trabalho, a chegar a essa próxima meta de 3.000 inscritos. Se inscreve no canal se você é novo por aqui, também ativa o sino de notificações para sempre que tiver um novo conteúdo, você está sendo notificado. Primeiro, começar falando sobre esse confronto da Copa do Nordeste. O CRB é líder do grupo A, vai receber o vice-líder do grupo B. CRB no momento tem os mesmos 7 pontos que Sport e Botafogo, só que tem um jogo a menos. O que ainda causa uma certa preocupação para o CRB nessa rodada, em relação à liderança, é o Ceará. Ceará que no momento é o quarto colocado, mas não atuou ainda. O Ceará tem 5 pontos, então é a única equipe que nessa rodada pode tirar a liderança do CRB. Olhando para o grupo B, você tem o Bahia na segunda colocação, com 1 ponto a menos do que o Fortaleza, mas é um Bahia que em caso de empate consegue ultrapassar o Fortaleza em critérios de desempate e conseguir a liderança do grupo ao final dessa quarta rodada. Olhando um pouco colocando um pouco na balança, né, o que é o momento do CRB e o que é o momento do Bahia, início de temporada. Se tem um CRB voando no campeonato alagoano, como é de se esperar, invicto mais uma vez nessa primeira fase do estadual, até colocou o time, grande parte do time alternativo no jogo contra o Coruripe na última rodada, para preservar um pouco os jogadores que vieram de uma classificação na Copa do Brasil contra o Rio Branco. E se tem do outro lado um Bahia que vem de uma mesma maneira também. Bahia não está invicto na temporada, mesclando o time no campeonato baiano, muito por conta disso tem 2 derrotas, mas é um Bahia que vem seguindo aí dentro dos trilhos de um certo planejamento que vem dando muito certo para esse início de ano. Conseguiu uma classificação na Copa do Brasil com uma goleada, um jogo bem tranquilo contra o Motoclube. Dá para dizer que o único ponto fora da curva para o Bahia nesse início do ano foi a derrota no Bavi, mas isso é algo que, é claro, o torcedor do Bahia quer esquecer, e quer esquecer muito futuramente, talvez no clássico, olhando o clássico entre Bahia e Vitória na Copa do Nordeste. Mas voltando para esse confronto, se tem um Bahia com poder de orçamento, com um grupo com um investimento muito maior, nome a nome é um Bahia mais pesado, só que do outro lado é um CRB muito bem encaixado pelo Daniel Paulista. É um CRB que promete muito olhando para a temporada como um todo, e na Copa do Nordeste não é diferente. Já vem rendendo bons frutos e o aproveitamento do CRB nesse início de Copa do Nordeste já mostra muito bem o que é isso, inclusive com vitória diante do Fortaleza, jogando aí mesmo no Rei Pelé. Sim, claro que dá pra gente tirar como pontos diferentes o Fortaleza e o Bahia, né? Dá pra dizer que apesar do trabalho mais duradouro do Vojvoda, é um Fortaleza que passa por algumas reformulações e talvez o Bahia exija um pouco mais do CRB do que o Fortaleza exigiu. Mas ainda assim dá pra gente olhar com um jogo em que o CRB pode construir um bom resultado. Não descarto um resultado positivo para o CRB, que vai jogar com o apoio do seu torcedor. Um CRB que fez dá pra dizer que
tem ingressos atrativos, em valores atrativos para a torcida que já comprou antecipadamente há 2 dias atrás, um dia atrás na verdade, mais de 5 mil ingressos. Então você não vai ter casa cheia, que eu acho que deve estar muito próximo disso, mas vai ter um bom público para esse confronto contra o Bahia. Mas olhando jogo a jogo, o que pode pesar a favor do CRB é o coletivo, é o trabalho do Daniel Paulista. Do outro lado, se tem o Rogério Ceni como um trabalho interessante, sim, mas acredito que podem desequilibrar realmente muito as peças individuais dentro da equipe baiana. Olhando as prováveis escalações, se tem um CRB com o Matheus Albino no gol, muito provavelmente, Hereda na lateral direita, Alemão, e aí tem uma dúvida entre Simon e Heron, lateral esquerda com Formiga, meio de campo Falcão, João Pedro, Jorginho e GG, né? O GG fazendo essa transição meio de campo, ataque GG que estava no futebol baiano na temporada passada, e o ataque contando com Léo Pereira, atacante de lado, de velocidade, com muita entrega física e com algum poder de definição, vem sendo importante para o CRB nesse início de temporada, e o Anselmo Ramon, experiente Anselmo Ramon como o definidor, e também que ajuda muito a construção do CRB, voltando um pouco mais para o meio. Olhando para o Bahia, provável escalação do Bahia de acordo com o Correio 24 Horas, se tem Marcos Felipe no gol, o Arias na lateral direita, Canu, Cuesta e Juba finalizando a linha defensiva, Caio Alexandre, o Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauli no meio de campo, o Biel ou o Ademir na linha de frente. Biel muito provavelmente se for escalado jogando pelo lado esquerdo, Ademir se for escalado jogando pelo lado direito, e uma dúvida entre Tassiano e Estupinhan. Se for Tassiano, é mais um cara para ajudar na construção, mais um cara que tem poder de definição, mas que também ajuda ao muito meio. Se for o Estupinhan, é um cara mais para definição, é um cara mais com presença de área. Então é basicamente isso que eu queria trazer para esse confronto de Copa do Nordeste. Vou falar sobre Copa do Brasil daqui a pouco, mas falando onde você vai poder acompanhar esse confronto. Na rede oficial é como uma sugestão aqui onde você pode acompanhar no YouTube, mas o jogo também vai passar no SBT de forma aberta. Olhando agora sim um pouco do adversário do CRB nessa Copa do Brasil, nessa segunda fase da Copa do Brasil. O CRB passou pelo Rio Branco jogando fora de casa com esse formato de Copa do Brasil, né? Um ranqueamento, quem é melhor ranqueado joga fora de casa com a vantagem do empate, assim o CRB conseguiu avançar, e nessa terça-feira conheceu o seu adversário para a próxima fase, que é o Atlético de Minas Gerais, de São João del Rei, que passou pelo Volta Redonda, inclusive comandado pelo Rogério Correia, ex-CSA. Um jogo equilibrado, um jogo que já tendia a ser um pouco mais equilibrado dessa primeira fase. As duas equipes vão disputar a Série C do Campeonato Brasileiro, tanto Volta Redonda como o Atlético. O jogo aconteceu em São João del Rei. Falando um pouco sobre o Atlético, ele foi fundado em 1909, mas na década de 70 ele teve uma pausa e voltou em 2018. Então ele voltou às atividades em 2018, foi subindo no cenário estadual e rapidamente também subindo no cenário nacional. Dá para dizer que rapidamente, porque jogou a Série D, jogou pela primeira vez a Copa do Brasil na temporada passada, terminou ficando na primeira fase e pela primeira vez consegue chegar à segunda fase. O Atlético dá para trazer como algumas figuras importantes. No ano passado ele foi onde o Sassá, dá para dizer que reergueu um pouco da carreira dele, começou a temporada passada pelo Atlético que ano passado foi o campeão do interior mineiro e que vem conseguindo ter destaque dentro do futebol mineiro. Já dá para olhar para o Atlético com alguma preocupação, no sentido de vem tentando se consolidar como uma quinta força do futebol mineiro. Se tem hoje Atlético, América e Cruzeiro como as três principais forças, se tem Tombense como uma das grandes forças também, mas se tem um Atlético também conseguindo isso, o cenário nacional mostra muito bem, né? O Atlético conseguindo chegar à Série C do Campeonato Brasileiro e vem conseguindo se
consolidar dentro do futebol mineiro. Nessa temporada, olhando para campeonato estadual, o Atlético não foi tão bem assim, mas ainda assim não vai chegar à semifinal, a fase semifinal como chegou na temporada passada, mas ainda assim é um Atlético que não fez uma temporada, pelo menos uma primeira fase terrível, vai brigar no troféu Inconfidência por algo a mais, mas olhando para o confronto contra o CRB, vai ser jogo único e o CRB vai ter aí a vantagem de jogar no estádio Rei Pelé, mas tem aquele ponto, empate vai para a decisão dos tiros livres, não tem mais aquela questão de empate, o mandante leva vantagem, de jeito maneira vai para os tiros livres. E olhando, é um desafio maior que o CRB vai ter, principalmente se a gente compara ao Rio Branco, né? O Atlético, ele tem, por exemplo, um cara que passou pelo CRB, não sei se deixa muita saudade, Daniel Amorim, centroavante, hoje com 34 anos, nessa temporada marcou 2 gols em 7 jogos disputados, e tem também o Rodrigo Santana, técnico que passou pela base do Atlético Mineiro e passou pelo profissional do Atlético Mineiro ali em 2019 e agora está treinando a equipe do Atlético. Eu vejo um Atlético que pode dificultar um pouco mais a vida do CRB, mas acredito em um CRB conseguindo a classificação diante da equipe mineira, levando principalmente em conta um favoritismo em relação a grupo. É um grupo com investimento maior, é um grupo que dá para dizer que está um pouco melhor encaixado no sentido coletivo, e olhando sobre a questão de premiação, o CRB ele avançou para essa segunda fase além do 1,3 milhão por participação na primeira fase, embolsou também 1,4 por participar da segunda e joga por mais 2 milhões. Então são prêmios cumulativos. Até o momento o CRB ele conseguiu embolsar 2,7 milhões de reais e se passar pelo Atlético ele recebe mais 2 milhões, mais 2,2 milhões. Então é um pouco disso aí que o CRB tem em sua frente na Copa do Brasil, favorito. E vamos ver como o CRB se sai contra o Atlético, mas antes vamos ver como o CRB se sai diante do Bahia aí na Copa do Nordeste, na 4ª rodada da Copa do Nordeste. Deixa um pouco a sua participação aqui, o que você aguarda desse futuro do CRB nas duas competições, o que você aguarda para esse confronto do CRB contra o Bahia principalmente. Deixa aqui a sua opinião abaixo, se inscreve no canal, compartilha o link, deixa o like também, isso dá muita relevância ao vídeo, não custa nada a você. Eu vou ficando por aqui, até a próxima.